Queridos irmãos, mais uma vez que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre o Livro dos Espíritos, nas questões 798 a 802. É sobre a influência do Espiritismo no progresso. Vamos primeiro fazer a nossa leitura, fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso trabalho. Nós sabemos, queridos irmãos, que nós somos assistidos pelos trabalhadores espirituais do Divino Mestre. E nós precisamos agradecer a eles essa deferência e vamos fazer a leitura aqui do nosso tópico. Nós vamos ler a Vinha de Luz no tópico 114, a página 241, o quadro negro. Mas tenho-vos dito a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Jesus, João 16.4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelação do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado a demonstrações isoladas do além. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme e insegura do estudante. E não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhante contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber
os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação da serenidade, entendimento e perdão. Ó vós que ides aos quadros negros da atividade terrestre, abandonai o giz escuro da desesperação. Escreve em caracteres de luz o que aprendeste do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos de que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos abençoadas, o quadro negro a que vos pede o giz do suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Olha, meus irmãos, essa lição é maravilhosa, né? Então, nós vemos aqui que as nossas dificuldades muito grandes são, em geral, digamos assim, contornadas pela bênção misericordiosa de Deus, nosso Pai, que tudo faz para nos ajudar. E assim, queridos irmãos, nós contamos com a presença dos nossos irmãos espirituais que aqui se encontram por caridade e vêm para nos ajudar nesse esforço comum. Queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento em prece. Nós vamos manter o nosso pensamento firme, como esse exemplo que Emmanuel nos dá do quadro negro. É preciso que nós façamos muito esforço para melhorar as condições nossas, porque o egoísmo, a inveja, o orgulho, a vaidade, enfim, todos esses defeitos morais são muito comuns em cada um de nós. E é terrivelmente muito incidente essa condição. E nós, muitas vezes, não conseguimos vislumbrar isso por causa da nossa cegueira espiritual. Nós nunca queremos que haja defeito na gente. A gente quer sempre ser o melhor. Mas para ser o melhor, vamos procurar seguir as pegadas do nosso Divino Mestre. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite, Senhor, que nós possamos entrelaçar os nossos pensamentos, encarnados e desencarnados, esses trabalhadores da Tua Divina Seara, que aqui vieram para nos ajudar. E nós te suplicamos, Senhor, humildemente, por nós e por toda a humanidade encarnada e desencarnada na face do planeta. Permite, querido irmão, querido Senhor, que nós possamos elevar o nosso pensamento e buscar a Tua luz, a Tua misericórdia para nós e para os nossos irmãos. Apiedai-vos, Senhor, de todos aqueles que se desviam do caminho e caem no abismo do erro. Fazei, Senhor Jesus, que todos os nossos irmãos possam acordar para a realidade espiritual. Nós pedimos por aqueles que desencarnam e ficam na condição de verdadeiros zumbis, não conseguem acordar e ficam em pesadelo constante, porque negaram a negatividade da existência espiritual é muito grande. E assim nós pedimos por eles, pelos nossos irmãos que se encontram cego, surdo, mudo, e deficiente físico, sem perna, sem braço, completamente estrabelhados,
Pedimos por aqueles que se encontram também no plano espiritual, que desencarnaram através do suicídio. Esses irmãos necessitam muitíssimo da misericordiosa bondade do teu amor, Mestre. Ajudar esses irmãos, aos irmãos obsessores que perturbam em toda parte, em todos os ajuntamentos humanos, nas administrações de países, nas fábricas, nas indústrias, enfim, por toda parte. Esses irmãos infelizes se imiscuem por causa da revolta que eles têm de não seja cumprida a vontade deles, mas a vontade realmente é de nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo. E assim nós agradecemos a presença de todos e suplicamos, Mestre querido, a tua ação misericordiosa para nosso comentário hoje. Derrama a tua luz sobre nós, para que essa mensagem humilde e despretensiosa possa alcançar corações e pensamentos, para que haja possibilidade de acender cada vez mais a luz espiritual para todos nós. Que a tua paz seja conosco e louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo Senhor absoluto dos nossos corações, dos nossos pensamentos e do nosso ser. Graças a Deus. E agora, queridos irmãos, vamos iniciar o nosso pequenino comentário do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 798, pertencente ao capítulo 3º da parte 3ª, da Lei do Progresso. Os Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral, é a resposta dos Espíritos, e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, uma por amor próprio, outras por causa inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar instalados seus contraditores, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Olha aí, queridos irmãos, vamos fazer uma pequena, comentário sobre isso. Nós sabemos que os espíritos encarnados e desencarnados que desejam contrariar a lei divina, sempre trazem um motivo para sustentar uma luta em glória. Por quê, meus irmãos? Porque nós, quando estamos fazendo isso contra a lei divina, nós estamos fazendo contra nós mesmos. Por quê? Porque a lei divina se encontra dentro de cada um de nós. Queira ou não, nós temos que admitir isso.
André, puxa esse ventilador para cá, por favor. Então, obrigado. Então nós vemos que nós estamos lutando contra nós mesmos. Por quê? Por quê, meus irmãos? Olha, mesmo o espírito aparentemente muito baixo, que vibra nas camadas mais inferiores, esse possui o DNA, como se diz normalmente, de Deus nosso Pai. O DNA divino, essa partícula luminosa que envolve o nosso espírito. Mas nós, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, a nossa prepotência, porque a gente, às vezes, aqui na matéria, a gente tem um recurso material muito grande. Ah, eu sou bilionário, sou trilionário. Eu faço isso, faço aquilo outro. Né? E nós nos iludimos com isso. Por quê? Porque, por exemplo, dá um ataque no coração ou no cérebro do cara, o cara morre. Desencarna. Acabou. Tudo que ele tem fica aí para os outros. E haja briga daqueles que ficam. Então, nós vemos que tudo que nós fazemos que contraria a lei divina é contra nós mesmos. Por quê? Porque nós somos herdeiros da misericórdia divina. Nós somos filhos legítimos desse Pai. O nosso Pai material, como nós sabemos, ele é um co-criador. Ele apenas oferece o corpo físico por causa justamente das condições. Mas o espírito, que é a vida real, é aquele que pensa, é aquele que sente, aquele que enxerga, é aquele que tem raciocínio, enfim, tudo. Esse verdadeiramente é criado pelo Pai. Então nós somos filhos legítimos. Quando a gente luta contra a lei divina, nós estamos lutando contra nós mesmos. Então vamos para frente, Márcio. Né? Vamos ler um pouquinho aqui para a gente novamente fazer uma análise. As ideias só com o tempo se transformam. Nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer. Paulatinamente, como os que as professavam, as quais vêm a ser substituídas por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios. Como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais que quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, dela ainda restavam vestígios e que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe dará o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Quer dizer, o cristianismo destruiu o quê? Destruiu aquelas ideias tacanhas, aquelas ideias infantis dos povos que veneravam, digamos, aquelas estátuas, aqueles modos de crença, por causa de
justamente da falta do esclarecimento. Nós vamos crescendo e nós somos igual crianças, e estamos praticamente engatinhando. A criança olha aqui o elevador, olha a luz, olha a árvore se estiver acesa piscando, escuta o relógio batendo, mas ela não sabe nem nada. Por exemplo, o Lisezinho, né? André? Quem é o Lises? É, aquela coisa fofa, não sabe de nada ainda, né? Ainda está muito verde, e escuta, e enxerga, mas não compreende nada, porque a mente dele ainda está em formação. Então nós, como crianças espirituais que éramos, a gente tinha essas crenças, né? Então chegava um e o que fazia? Estabelecia uma crença, aí todo mundo ia atrás, porque ninguém conhecia nada, né? O cara chega e mostra aquela condição toda, e etc. E assim nós também, o ser humano é assim. Muito bem. Então, o que acontece? Nós precisamos crescer cada vez mais para irmos compreendendo as verdades. E tudo vem lentamente. Nada acontece de uma vez só. A pergunta 799 diz o seguinte: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir com irmãos. Então nós vemos aí que quando chega um surto de progresso, de informação, a humanidade vai compreendendo lentamente, devagar vai compreendendo e vai saindo justamente daquela condição de ignorância para o esclarecimento. Com isso, nós vamos começando a compreender a vida espiritual para a qual nós estamos destinados. E assim, quando nós cada vez mais melhorarmos através do nosso conhecimento, da nossa razão, nós vamos melhorando e vamos enxergando melhor, isto é, enxergando espiritualmente, né? Nós vamos vendo que há necessidade da gente modificar por completo. E nós sabemos, meus irmãos, que enquanto nós estamos na ignorância, né, é como aquele bebê, só se alimenta daquelas coisas necessárias, adequadas para a alimentação de uma criança. A gente não consegue melhorar, vai cada vez mais crescendo, vai melhorando. A pergunta 800 diz o seguinte: Kardec pergunta: não será de temer que o Espiritismo não consiga
triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Aí os espíritos respondem: conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos e é preciso que algumas gerações formem os indivíduos, é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, e já haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Olha, nós vemos o seguinte, né? Que a gente não progride de supetão, né? De um dia para outro, ou do estalar de dedo, não. O progresso nosso é como, por exemplo, uma árvore que nasce, começa a se desenvolver devagar, vai crescendo, aí o caule dela vai se formando, ela vai cada vez crescendo, aí chega a idade adulta. Chega a idade adulta, ela vai produzir os seus frutos. E por aí afora vai. E o fruto custa também a se formar. E assim, meus irmãos, é muito mais lento o progresso do espírito. Por quê? Porque o espírito tem que adquirir, digamos assim, conhecimento, visão, sentimento, sentido de todas as coisas. E nós vamos se formando dessa maneira. E custa muito, porque cada um de nós, depois que recebe o livre-arbítrio, nós temos que andar com as nossas pernas. Ou seja, a gente tem que fazer nosso esforço para melhorar. Deus, nosso Pai, nos concede essa graça. Nós é que temos, Ele nos dá a ferramenta, o terreno e a semente. O plantio e a semeadura é por nossa conta. Nós vamos semear uma boa semente para poder colher bons frutos. Do contrário, a má semente que nós lançarmos na terra, nós vamos colher espinhos e dificuldades. E assim por diante. Então vamos agora ver aqui a 800, vamos para 801. Pergunta Kardec: por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Essa é boa pergunta. Não ensinais as criancinhas, olha, bom exemplo, né, do espírito é categórico. Não ensinais às criancinhas o que ensinas aos adultos, e não dás ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Olha aí, eles dão sempre um exemplo da semente, né? Do plantio. Então nós somos como aquela semente que
vai desenvolver, vai se transformar numa árvore e no fim vai dar frutos. Mas isso custa. Por quê? Porque cada um de nós terá que fazer esforço para melhorar a si mesmo. Deus, nosso Pai, só nos deu a ferramenta, a semente e o terreno. O resto é por nossa conta. Cada espírito, cada um de nós terá que fazer o esforço necessário para vencer todos os nossos defeitos morais, que são uma carrada, gente. Desculpa a expressão. É muita coisa. É vaidade, inveja, orgulho, e egoísmo, e sexualidade que corre solto, e outras coisas mais. Enfim, tudo isso nós temos que vencer. Vencer com o nosso esforço, com o nosso trabalho, esse trabalho interno. Né? Feliz daquele que se apoia na misericórdia de Deus, que se encosta, que se escora naquele pilar poderoso e consegue ficar em pé e resiste à tempestade. E assim nós precisamos justamente desse esforço, desse trabalho, para trabalhar o nosso íntimo. Né? Por quê? Eu só penso naquilo. Não, não é naquilo que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar em coisa certa. Aí eu começo a pensar nas coisas certas. No início, é claro, isso não vem de graça. É difícil demais. Muito, muito difícil. Por quê? Porque o instinto ainda está completamente dominando o nosso íntimo. Tudo aquilo que nós sentimos é instintivo ainda. Então nós temos que cada vez mais trabalhando esse instinto, fazendo o possível. É como se estivesse amansando uma fera, está dentro de nós. Amansando aquilo, a gente vai modificando lentamente, vai vendo. Quando a gente alcançar o patamar que justamente nos livra mais ou menos, que a gente consegue enxergar, aí melhora tudo. Mas antes disso nós temos que lutar muito. E essa luta é muito renhida. Vamos agora para a nossa última parte, último tópico. Tópico 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Aí o Espírito diz o seguinte: desejarias milagres, mas Deus o espalha a mancheia diante do vosso espaço, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Inclusive, nós vimos que o Mestre ressurgiu aqueles que estavam quase mortos, né? Não operou, não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos em suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem. Não, não é por meio de prodígio que Deus quer encaminhar os homens em sua bondade. Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela própria razão. Quer dizer, nós vemos que essa razão tem que ser lentamente, né? Não pode ser através de milagre. E milagre só tem na nossa cabeça. Então, nós recebemos a graça misericordiosa de Deus, nosso Pai,
através das causas naturais. Por exemplo, você planta uma semente, ela começa a se desenvolver na terra, aí ela começa a vicejar, nasce a árvore, vai crescendo devagar, leva muito tempo para se transformar realmente no produtor daquele fruto. E assim nós, os espíritos, nós precisamos trabalhar o nosso íntimo, fazer o possível e o impossível até quase, para melhorar, porque é difícil. É muito fácil a gente errar. Para cair na dificuldade é fácil. A queda, a gente cai sorrindo. Mas quando bate lá no chão, a gente chora. Então, meus irmãos, graças a Deus, que nós tivemos um pequeno estudo sobre o progresso do Espírito. E nós sabemos que nós estamos caminhando para lá. Vamos fazer o nosso esforço, queridos irmãos, fazer o possível para melhorar. Olha, acontece o seguinte, o progresso só se dá quando cada um de nós fizer o possível para se melhorar, porque Deus, nosso Pai, nos deu a ferramenta, o terreno e a semente. E agora pertence a nós o esforço para melhorarmos, para nós transformarmos o planeta Terra. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela bênção da sua misericórdia.